O vereador Jackson Charles quer saber como que anda a qualidade do transporte público em Anápolis. Para isso, hoje a nossa equipe vai fazer o trajeto Vila Formosa via Santa Casa. Nós vamos conversar com os usuários desse transporte. Vamos lá? Pelo horário do trajeto, que foi feito às 9h30 da manhã, o ônibus tinha poucos usuários. Mas o fato não impediu que o vereador conversasse com as pessoas para saber como é o serviço. A maioria reclamou do atraso de ônibus e da demora nos pontos. Todas as vezes não são satisfatórios devido ao atraso do ônibus, a passagem ainda está muito assim, um preço bem alto ainda, por ser um único meio de transporte que a gente tem urbano, né? Até bom, alguma hora atrasa, né? Mas a gente precisa, né? Hoje a tarifa cobrada em Anápolis é de R$ 2,30. O transporte é feito de maneira integrada, ou seja, o usuário sai do bairro pagando esse valor e vai até o terminal no centro da cidade. Ao pegar outro ônibus, ele não paga outra passagem. Alguns passageiros que encontramos no terminal acham que pelo preço que é cobrado, o serviço é satisfatório. Acho que deve estar até mais ou menos de acordo, sabe? Só o que está azucrinando muito aí é a demora desses pontos. Fora do terminal, ele está demorando muito a passar nos pontos, sabe? Às vezes você fica mais de 40 minutos, 50 minutos esperando. Eu sou muito satisfeita, os ônibus são bem limpinhos, o motorista, nunca vi motorista nenhum maltratar ninguém por enquanto. Tipo assim, aonde eu moro, não tem cobertura de ônibus ainda. Eu moro em Interlândia, então não tem cobertura. Mas fora isso, os ônibus são bem limpos, são boas, a cobradora trata as pessoas muito bem. Além das reclamações com a demora dos ônibus, o vereador se deparou com outro problema: as instalações dos pontos. Em um deles, Jackson Charles disse que conversará com o diretor da empresa que administra o transporte coletivo em Anápolis para tomar providências. Nós observamos aqui agora, nesse momento, bem caracterizado aqui, um ponto de ônibus em um local totalmente inviável. Por quê? Um ponto de ônibus na rodovia, tendo uma via paralela ao lado. Aí eu te pergunto, por que arriscar a vida dessas pessoas se nós temos uma via paralela ao lado? E por que não? Esse ônibus não passa pela via paralela e passa pela rodovia, colocando em risco essas pessoas que descem desse ônibus e precisam atravessar. Após ter feito o percurso, o vereador disse que com as informações colhidas nos questionários, será encaminhado um documento à TCA para que a empresa tome medidas para solucionar as queixas dos usuários. Estamos realizando a primeira edição do programa Jackson Charles no ônibus com você. O objetivo desse programa é estar conhecendo os problemas que acontecem hoje na prestação de serviços na concessionária de serviços urbanos em Anápolis. Queremos conversar com as pessoas, ver quais são os seus problemas, qual é a maneira com que essas pessoas estão sendo atendidas e recepcionadas dentro desses ônibus, verificar qual é a qualidade desses ônibus, se esses ônibus estão limpos, estão em perfeito estado de conservação, se a linha do ônibus ela tem algum problema com relação a buracos demais na linha, ver como é que estão os pontos de ônibus que esperam essas pessoas e que essas pessoas também desembarcam, para ver se a segurança desses pontos de ônibus tem condições de atender a necessidade do povo anapolino, do nosso intermédio, procurar a empresa responsável para solucionar os problemas que por acaso nós possamos encontrar aqui. Todas as quintas-feiras, o vereador fará diferentes trajetos na cidade.